E aí, aqui é o Node, imagine só. Por centenas de anos, os Inupiates viveram solitários nos confins do mundo e mantiveram sua tradição de caça às baleias até o momento em que foram descobertos. Algum tempo depois da descoberta desse povo, Adam Carlson foi enviado até a cidade de Barrow, no Alasca, para gravar uma matéria para o jornal onde trabalha. Após finalizar o trabalho, Adam aceita o pedido de Nathan, um jovem membro da tribo Inupiat, e pega sua câmera para documentar Arnold andando de snowmobile. Durante as gravações, o jornalista percebe uma movimentação dentro do lago, que fica a alguns metros de distância dali, e decide ir até lá para investigar. Com a ajuda de alguns moradores locais, Adam encontra um filhote de baleia preso na neve, pois o gelo está obstruindo o canal, que leva até o mar aberto. Como todo mamífero, as baleias cinzentas não respiram debaixo d'água, portanto precisam ter acesso ao ar fresco para não se afogar. Porém, aquele buraco irá fechar em poucos dias, e se permanecerem presas ali, o filhote e sua família acabarão perdendo a vida. Na tentativa de ajudar aqueles animais, Adam decide gravar uma matéria sobre o lago congelado, e a notícia acaba chegando aos ouvidos de Rachel Kramer, uma ativista da causa animal. Logo após ver a reportagem, a mulher liga para o seu ex-namorado e fica furiosa por ele não ter entrado em contato para informar sobre a situação das baleias. Em sua defesa, Adam relembra que quando o casal terminou, Rachel pediu que ele nunca mais entrasse em contato com ela, já que foi ele quem decidiu dar um fim à relação, mas mesmo assim a mulher afirma que irá ajudá-lo a salvar aquelas baleias. O problema é que além do gelo estar cada vez mais grosso e o buraco ficar menor, os Inupiates estão planejando eliminar aqueles animais. Na tentativa de impedir que isso aconteça, Rachel vai falar com o governador e pede sua ajuda para enviar a Guarda Nacional até a cidade de Barrow com um navio que possa quebrar o gelo. Ao ouvir isso, o governador Haskell fica escandalizado e afirma que jamais mobilizaria tanto recurso para salvar 3 baleias. Naquela tarde, enquanto está trabalhando na sede do Greenpeace, Rachel recebe uma ligação de Ruth McGraw, que afirma saber uma forma de salvar as baleias. Segundo ela, existe um equipamento numa baía da Califórnia que foi construído especificamente para quebrar gelo. Portanto, Rachel poderá usá-lo para abrir caminho para as baleias até o mar aberto. Tudo que a ativista precisa fazer é pedir um helicóptero da Guarda Nacional para rebocá-lo até Barrow. A verdade é que Ruth é esposa de J.W. McGraw, o dono de uma grande empresa petrolífera, e consegue convencê-lo a emprestar o seu equipamento para salvar as baleias, pois assim sua empresa ganhará mais popularidade e apoio do público. Agora que já conseguiu um hovercraft emprestado para realizar o trabalho, Rachel faz uma declaração pública para pedir a ajuda do governador, pois precisa de pelo menos um helicóptero da Guarda Nacional para levar o equipamento até Barrow. Ao ver a entrevista dada pela mulher, o governador Haskell percebe que sua popularidade está em risco e então decide voltar atrás e disponibiliza alguns membros da Guarda Nacional para ajudar as baleias. Após mobilizar todos os recursos necessários para iniciar o processo de resgate daqueles animais, Rachel viaja para o Alasca e encontra o seu ex-namorado no aeroporto de Barrow. Quando vê Adam, a mulher corre para abraçá-lo, pois mesmo depois de tanto tempo longe, ela ainda é apaixonada por ele. No entanto, a essa altura o jornalista está interessado por uma colega que trabalha para outra emissora americana e não consegue tirar os olhos de Jill, que foi até lá para documentar a história das baleias. Naquela manhã, o coronel Scott é encarregado da missão de levar o hovercraft até Barrow e explica aos jornalistas como será a logística para garantir que aquele veículo de 40 toneladas chegará a Barrow o mais rápido possível. Antes que a imprensa tome conta de toda a cidade, Adam decide ir conversar com Malik para alertá-lo sobre os possíveis ataques que os Inupiates podem sofrer. Como um povo que vive isolado do restante da sociedade, eles precisam caçar seu próprio alimento para sobreviver, e naquele ano, a caça às baleias não foi tão bem quanto esperado. Portanto, Malik pretende eliminar as 3 baleias que estão presas no gelo, e isso está gerando revolta nas pessoas. No dia seguinte, alguns membros da tribo Inupiat se apresentam diante de uma coletiva de imprensa para explicar que a caça às baleias é algo tradicional de seu povo e eles precisam disso para se alimentar. No entanto, Rachel rebate essa declaração, dizendo que a tribo pode comprar comida com dinheiro que recebe das empresas petrolíferas.
que compram o direito de perfurar as suas terras. Nessa hora, Malik chega ao local e se reúne com seus amigos para tentar convencê-los a abrir mão de caçar aquelas baleias. Pois se a mídia filmar os Inupiates eliminando esses animais, isso poderia gerar uma revolta e eles correriam o risco de perder o seu direito de caçar. Sendo assim, o grupo muda de ideia sobre eliminar aquelas baleias e anuncia que irá ajudar a libertá-las. Na tentativa de ganhar mais tempo para aqueles animais, Malik pega uma serra elétrica e começa a cortar o gelo que está crescendo ao redor do buraco. Graças à repercussão que esse caso ganhou nas mídias, a cidade de Barrow recebe cada vez mais turistas interessados no resgate das baleias, o que tem sido favorável para o comércio local. Ao entrar em um dos seus restaurantes favoritos da cidade, Adam avista Jill e aproveita a oportunidade para puxar papo com ela. Quando vê o seu ex-namorado conversando com a jornalista, Rachel se sente enciumada e se incomoda quando percebe que Adam pretende ajudar Jill a conseguir um furo exclusivo para sua matéria no jornal. Em pouco tempo, os arredores do lago ficam repletos de repórteres que foram até lá para filmar as baleias, que aparentemente não se incomodam com a presença de todas aquelas pessoas. Ao se aproximar da beira do lago, Rachel é agraciada com a chegada do filhote, que se aproxima dela. Nesse momento, a mulher percebe que ele está ferido, então veste sua roupa de mergulho e decide descer com um cilindro de oxigênio para descobrir o que há de errado com o filhote. Quando percebe que Rachel está disposta a arriscar a sua vida por aqueles animais, Adam tenta impedi-la de entrar na água, mas sua ex-namorada o ignora e vai ao encontro das baleias cinzentas. Enquanto observa aqueles animais, Rachel percebe que o filhote não está conseguindo nadar sozinho até a superfície e precisa contar com a ajuda de seus pais para respirar devido a uma rede de pesca que está presa em sua cauda. Mesmo com medo de ser atacada a qualquer momento, a mulher se aproxima com cautela e começa a cortar a rede para libertar o filhote. Ao fazer isso, o animal consegue voltar a nadar livremente e Rachel retorna para a superfície aliviada, com a sensação de dever cumprido. Naquela tarde, McGraw chega a Barrow para fazer uma visita às baleias com o intuito de aparecer nas manchetes como amigo do meio ambiente. A cada hora, a temperatura do lago diminui e as pessoas começam a se mobilizar para ajudar as baleias a quebrar o gelo da superfície, pois se o buraco fechar, elas não conseguirão respirar. Ao observar o filhote carinhosamente apelidado de Ban, Malik percebe que ele está agindo de forma atípica e começa a suspeitar de que ele possa estar com pneumonia. Enquanto isso, o Coronel Scott e seus homens estão no helicóptero arrastando o hovercraft até Barrow. Porém, devido às densas camadas de gelo que estão sob o oceano, a viagem é ainda mais dificultada. Naquela noite, após o jantar com Adam e Nathan, Rachel decide voltar para o gelo, pois está preocupada com o que pode acontecer com as baleias durante a madrugada. Ao ver a representante do Greenpeace saindo do restaurante, Crow e seu sócio Jim revelam que foram até o Alasca para ajudar na missão de resgate da família de baleias. A dupla possui uma empresa familiar que constrói degeladores e saiu de Minnesota para levar um degelador para quebrar o gelo do lago. No entanto, como não conhece aqueles caras, Rachel recusa a ajuda e caminha até o lago para ajudar os voluntários a quebrar o gelo. Enquanto isso, Jill está lutando para não ser substituída por seu colega de trabalho. Alguns dias atrás, ela teve que convencer o seu chefe a enviá-la para Barrow, pois ninguém estava botando fé na repercussão do caso das baleias. Porém, agora que as pessoas no mundo inteiro estão acompanhando esse resgate, Wes decidiu assumir a matéria e diz que as passagens de Jill já estão compradas para que ela possa retornar aos Estados Unidos. Antes de retornar para o lago, Rachel liga para o seu colega de trabalho e pergunta se Pat precisa que ela leve algo da cidade. Nessa hora, a mulher descobre que a temperatura do lago despencou e a equipe não está dando conta de manter o buraco aberto. Após receber essa notícia, Rachel decide dar o braço a torcer e vai atrás da dupla que foi até o Alasca para levar o degelador. Sabendo que essa é a sua última esperança para salvar as baleias, ela decide levar Crow e Jim de helicóptero até o lago, mas eles não conseguem ligar a máquina, pois os botões estão congelados. Imediatamente, Rachel liga para Adam e pede ajuda. A mulher informa que eles precisam de um gerador e Jill, que estava se lamentando há alguns minutos por ter sido substituída, percebe que essa pode ser a sua chance de conseguir um grande furo.
Após roubar um gerador de energia, a dupla entra no helicóptero e o piloto informa que eles precisarão viajar com as portas abertas se quiserem transportar um gerador de energia ligado. Sabendo que o equipamento não irá funcionar se for desligado, a equipe voa com as portas abertas, mesmo sabendo que estão correndo o risco de todos serem eliminados pelo frio, pois a temperatura está 60 graus abaixo de zero. Alguns minutos depois, quando o grupo finalmente consegue chegar ao lago, Jill conta com a ajuda de Adam para segurar a câmera e iniciar as gravações enquanto Rachel e os outros voluntários dão sequência ao plano. Assim que o gerador chega ao local, Carl e Jean se mobilizam para tentar ligar a máquina de degelo mais uma vez. E após algumas tentativas, finalmente conseguem fazê-la funcionar. Com o auxílio do degelador, o lago congelado foi transformado numa piscina borbulhante, e ao ver a sua colega de trabalho cobrindo aquela matéria no meio da noite, Wes se sente desrespeitado, pois percebe que ela não desistirá tão fácil daquele trabalho. Como foi a única jornalista a registrar aquele momento épico, Jill recebe os parabéns do seu produtor pela intensa dedicação ao trabalho. E Ed pede para conversar com Adam, pois pretende pedir a ele para enviar todos os vídeos que registrou desde que chegou ao Alasca. Já se passaram 3 dias desde que o Coronel Scott e seus homens começaram a se mobilizar para transportar o hovercraft até Barrow. Porém, no meio do caminho, a equipe teve um imprevisto. Enquanto estava sendo transportada, a máquina ficou presa em um buraco no gelo, que é maior do que o próprio veículo, fazendo com que os 2 helicópteros que estavam sendo usados para puxá-lo quase colidissem no ar. Apesar de saber que não será possível levar o hovercraft até Barrow, Scott faz uma declaração pública, afirmando que a Guarda Nacional não irá parar até que as baleias estejam a salvo. Agora que o plano A foi completamente descartado, Malik e os Inupiates começam a pensar em um novo plano de resgate e se unem para cortar buracos no gelo com uma distância de 20 metros para que as baleias possam segui-los até o mar aberto. O plano deles consiste em abrir um caminho de buracos para que esses animais possam respirar ao longo de 8 quilômetros que essas baleias terão que nadar até chegar ao oceano. Para muitos, essa estratégia audaciosa soou como uma completa loucura, mas graças à boa vontade que demonstraram em ajudar aqueles animais, os Inupiates ganharam inúmeros admiradores. Comovidos por toda a repercussão gerada por aquelas baleias, o governo soviético disponibilizou seu quebra-gelo, que está a alguns poucos quilômetros de distância de Barrow. A mídia acredita que essa seja uma oportunidade perfeita para que essas duas grandes potências se aproximem e unam forças, deixando de lado sua rivalidade. No entanto, ainda há uma resistência do governo americano em aceitar a ajuda dos russos. Portanto, Rachel e Adam se reúnem com alguns representantes do presidente para decidir o que fazer dali em diante. Mesmo sabendo que os soviéticos estão entre os maiores caçadores de baleias do mundo, Rachel sabe que a melhor forma de salvar aquelas baleias é engolindo seu orgulho e permitir que os russos recebam a fama de heróis do meio ambiente ao abrir caminho para aqueles animais. No entanto, o Coronel Scott é terminantemente contra essa ideia, pois não consegue aceitar que seus inimigos adentrem o território americano para salvar a pátria. Ao ouvir isso, Rachel decide usar a sua cartada final e afirma que quando aquelas baleias perderem a vida, bem diante das câmeras, haverá uma grande comoção nacional e todas as pessoas ficarão profundamente tristes com o desfecho daquela história. Quando isso acontecer, os cidadãos americanos pedirão uma explicação para a voluntária que trabalha para o Greenpeace e que estava à frente daquele caso desde o início. Então, quando for prestar seu depoimento, Rachel deixará claro que foi o governo quem barrou a entrada dos russos e impediu que eles ajudassem aqueles animais. Se isso acontecer, o povo americano irá se revoltar e certamente o atual presidente não será reeleito, ficando lembrado por toda a história como aquele que causou a destruição da família de baleias do Alasca. Graças a esse argumento, Rachel consegue mudar a opinião de todos os representantes do governo americano, e nesse mesmo dia os membros da Marinha Soviética são contactados para ir em direção a Barrow. Apesar de ser um navio extremamente robusto, quando chega em determinada parte do oceano, o quebra-gelo não consegue mais avançar, já que as águas rasas fariam com que a embarcação encalhasse.
Portanto, os Inupiates são encarregados de levar as baleias até um local próximo ao mar, e eles contam com a ajuda de voluntários para escavar um caminho na neve em tempo recorde, na esperança de que esses mamíferos os sigam. Agora que seu hovercraft não será mais o protagonista daquela missão, McGraw tenta a todo custo se tornar alvo dos holofotes com seus discursos inspiradores para que a audiência não se esqueça de que ele participou ativamente daquele resgate. Ao ver todas aquelas pessoas se mobilizando para salvar Bambam e sua família, Rachel se emociona e tenta manter a sua positividade, pois tudo indica que o filhote não conseguirá sobreviver até chegar ao oceano. Como o pequeno está ferido, seus pais ficam para trás junto com ele e não seguem os buracos feitos na neve. Porém, quando os voluntários já estavam começando a perder as esperanças, as baleias adultas começam a se mobilizar e nadam seguindo os rastros que eles deixaram. O problema é que Bambam não consegue seguir o ritmo dos seus pais. Isso deixa Rachel e sua equipe preocupados. A essa altura, todos estão convencidos de que as baleias adultas deixaram seu filhote para trás, mas Malik afirma que muito provavelmente Bambam perdeu a vida. As outras duas baleias passaram o tempo inteiro tentando protegê-lo, mas agora que o filhote se foi, elas decidiram seguir o seu caminho. Quando recebe essa notícia, Rachel se sente desolada, pois criou um forte vínculo emocional com o animal. Ao ver a sua ex-namorada ajoelhada às margens do lago, Adam abandona sua função de cinegrafista e corre para abraçá-la. Enquanto o jornalista tenta consolar Rachel, Malik e os Inupiates realizam um funeral de Bambam e prestam reverência ao filhote. No dia seguinte, a triste notícia sobre a perda da pequena baleia é anunciada em todos os noticiários e as pessoas se comovem quando descobrem que os pais de Bambam permaneceram ao lado dele até o último instante. Naquela noite, McGraw se aproxima de Rachel e a parabeniza por todo o esforço que tem feito para salvar aqueles animais. Segundo ele, se não fosse pelo trabalho da mulher, toda aquela família já teria perdido a vida. Por fim, o homem promete que salvará as outras duas baleias, custe o que custar, e consegue tranquilizar Rachel. Inspirados a contribuir para que aquele resgate seja possível, todos os moradores de Barrow abandonam seus postos de trabalho para cortar os buracos no gelo. Juntos, os voluntários conseguem abrir cerca de 30 buracos por hora e avistam de longe o navio soviético se aproximando. Se o trabalho continuar seguindo o mesmo ritmo, as baleias estarão livres no oceano até o fim do dia. O único problema é que há um paredão formado pela neve que está obstruindo a passagem dos mamíferos, e nem mesmo o quebrador de gelo está sendo capaz de destruí-lo. Quando percebe que terá que usar uma potência ainda maior para quebrar aquele gelo, o almirante usa o alto-falante de sua embarcação para pedir que todos se afastem da barreira e dá a ré para tentar um novo ataque. No entanto, mais uma vez a marinha russa não conseguiu quebrar o paredão e o barulho da colisão acabou afastando as baleias, que ficaram assustadas com o ataque. Desesperados, Rachel e Pat tentam chamar a sua atenção para trazê-las de volta e entram em desespero, pois sabem que aqueles animais não têm para onde ir, já que os buracos que foram abertos horas atrás já congelaram novamente. Enquanto as baleias tentam chegar à superfície para respirar e se chocam com a neve, os soviéticos testam uma nova colisão e dessa vez conseguem destruir a barreira de gelo. Nesse instante, todos se reúnem ao redor dos escombros, na expectativa de ver as baleias chegando ao mar aberto. Porém, para frustração de todos, esses animais não aparecem na superfície, e Rachel começa a acreditar que eles se afogaram. Quando todos acreditavam que não havia mais esperanças, o casal de baleias emerge, e após restabelecer o seu estoque de oxigênio, elas seguem o seu caminho pelo oceano, enquanto todos comemoram essa grande vitória. Depois do resgate, todos os voluntários que não eram de Barrow deixaram a cidade e voltaram para suas vidas normais. O Sr. McGraw se aproveitou de sua fama de amigo da natureza para conseguir um dos maiores contratos da história do Alasca para limpar todo o óleo derramado por uma empresa petrolífera. Quanto a Crow e Jim, eles se tornaram grandes celebridades em Minnesota e o negócio deles bombou, fazendo com que eles se tornassem a maior empresa de degeladores da região. Alguns meses depois, o coronel Scott se casou com a secretária do presidente e em seguida o casal foi para o México passar a lua de mel observando as baleias.
Depois de trabalhar em 3 emissoras de TV, Jill finalmente alcançou seu sonho de ser contratada por uma rede nacional de notícias e consolidou sua carreira como repórter investigativa. Graças à bela história vivida pela família de baleias e documentada nos noticiários de diversos países, o número de voluntários do Greenpeace cresceu rapidamente e em poucos meses a organização quadruplicou o número de membros integrantes. Depois de passar vários meses no Alasca, Scott decidiu sair da empresa onde trabalhava e retornar aos Estados Unidos para ficar perto de Rachel, pois percebeu que não queria mais viver sua vida longe dela. Quando os forasteiros foram embora, Nathan e seu avô se juntaram aos outros Inupiates para desfazer a confusão que os forasteiros fizeram na cidade. Agora que todo o povo americano sabe da existência daquele povo e de seus costumes, eles se sentem ainda mais encorajados a perpetuar as suas tradições e inspiram outras pessoas com seu estilo de vida. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!